Bom dia, pessoal, tudo bom? Muito bom ver todos vocês aqui. Hoje a gente está aqui com o José Macedo, da Expedia, para uma super apresentação. José, a palavra está com você, seja bem-vindo e tenha uma excelente apresentação. Obrigado, um bom dia a todos, né? Que vocês aproveitem bastante esse conteúdo que eu vou passar. É uma novidade, uma nova ferramenta de trabalho que está sendo implantada aí para os associados e é uma coisa exclusiva de vocês, bem bacana. De antemão, eu já queria falar, e eu vou jogar aqui no chat, antes de eu compartilhar minha tela, para que todos consigam ter o contato dos nossos account managers, tá? Eu joguei no chat o telefone e a região de cada um, tá? Eu acho que isso é bem legal e quem não tem o contato facilita bastante, tá? A comunicação. De antemão, agradecer muito a presença de vocês e a gente vai passar um PowerPoint bem rápido, objetivo, com os detalhes de como funciona o pré-pagamento flexível, que é a ferramenta que nós vamos focar mais hoje, tá? Mas antes disso, eu vou dar uma pincelada rapidamente sobre o mês do agente de viagens, que é lógico, para que vocês também aproveitem aí as promoções que estão vigentes durante esse mês, tá? É algo que é bem interessante. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela, e aí vocês me contam se vão estar vendo ou não, tá? Um loop infinito. Quando tiver todo mundo vendo, me avise, por favor. Já estou vendo já, tá? Pode iniciar lá. Tá joia. Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui, na nossa página inicial, tá? Nós colocamos um banner um pouco abaixo da caixa de pesquisa sobre o mês do agente de viagens. E quando você acessa a promoção em específico, você rola um pouquinho mais para baixo, tá? E vai ter algumas ofertas, o que nós estamos oferecendo, né? Os descontos de mais de 25%, as datas e períodos de aplicação, né? O book window e tudo mais, e algumas ofertas em destaques. E aí, observe que aqui, onde está em azul, oferta em destaque, férias na praia, tem aqui, e você vai navegando por ofertas excelentes, tá? Descontos bem legais. Tem outra aba, destinos de inverno, e mais outra aba que foi colocada para estadias de famílias. E, da mesma forma, vocês podem seguir. E por esse caminho, vocês conseguem acessar destinos já com os descontos aplicados e sabe de qual que é a porcentagem desse valor no desconto, tá, gente? Então, assim, essa é uma dica que eu quis deixar para vocês aqui antes de começar a explicação ou treinamento, para que vocês aproveitem bastante, né? As datas, o Book Window, ele é legal, ele vai até 30 de setembro, tá? Ele começou agora em 17 de abril, e ela vai até 26 de maio, a promoção. Então, a gente tem aí um mês para aproveitar essa super promoção do mês do agente de viagens, tá bem? E agora eu vou compartilhar a minha tela, ela vai ficar aqui com uma legenda automática. Eu até brinco com o pessoal, não levem muito a sério, porque essa IA, ela traduz tudo muito ao pé da letra, tá, gente? E hoje a gente vai tratar de um assunto bastante particular, né? É uma coisa bastante focada, que é o reserve agora e pague depois, né? A gente chama aqui no Brasil, de pré-pagamento flexível, tá? E o pré-pagamento flexível da Expedia, né, vai permitir que as agências de viagens pré-paguem com uma janela de até 365 dias. Dessa maneira, vai ser muito mais prático fazer a gestão e o fluxo de recebimento de seus clientes. Por quê? Porque, primeiro ponto, né, a gente faz um pagamento antecipado, tá? Você tem até 300, o book window, né, de até 365 dias, ou seja, dá para a gente comprar nessa modalidade para entrada em até um ano, né? Todas as reservas feitas nesta modalidade, elas são
100% reembolsáveis, não geram multa ou ônus em caso de cancelamentos por algum motivo de força maior ou necessidade. Você consegue criar um modo de recebimento personalizado na agência, porque você congela o valor hoje daquela tarifa em reais, garante o apartamento, garante a disponibilidade da categoria daquela ocupação e, por exemplo, cria um fluxo de recebimento para dentro da agência e o seu cliente tem mais facilidade. Se a gente estiver falando de repente, um cliente que já investiu bastante em um roteiro mais caro e elaborado e precisa de um fôlego para pensar no hotel. Não, já comprei os aéreos, já comprei um seguro, agora vamos esperar o mês que vem. Não, você vai poder já ofertar isso agora, garantir o valor, passar para o cliente e criar esse fluxo de recebimento. Eu falo muito na questão do gerenciamento de fluxo de caixa, porque de fato é isso, tá? Às vezes a gente aperta um cliente numa venda, esse cliente investe o dinheiro dele, ocupa o limite do cartão dele e precisa deixar para depois algumas coisas. E com a facilidade do pré-pagamento flexível, a gente consegue contornar essa situação, porque você garante a tarifa, o apartamento e a tipologia de quarto, e consegue fazer com que o cliente, por exemplo, pague, e se a gente estiver falando de uma janela de 1 ano, em 10 PIX para a agência, sem juros, porque você não vai ser cobrado em nada até uma semana antes de iniciar a política de cancelamento do hotel. Então, assim, a gente vai mostrar depois, talvez de forma prática aqui no site, ao vivo, para que vocês vejam de fato como é que isso funciona, mas nos slides a gente vai conseguir. Essa modalidade permite você alterar as reservas, tá? Datas, alterar o cartão, se for necessário, o nome de passageiro, tipo de apartamento e tudo mais, né? E fazer um monitoramento, né? Um controle bem próximo das reservas que você tem feitas nessa modalidade, tá? Todo mundo conhece as telas de pagamento da Expedia aqui, acredito. Caso não conheçam, depois vocês me falam e a gente faz um passo a passo até chegar na tela de pagamento, tá? Mas é praticamente o que eu falei na tela anterior, né? Reservas de propriedades apenas, no caso não vão entrar aéreo, nem locação de carros e casas da Vrbo, né? Que são as casas e apartamentos. Então, são hotéis, pousadas e resorts, propriedades. As reservas feitas com, no mínimo, 14 dias e, no máximo, 365 são elegíveis, né? As reservas precisam ser totalmente reembolsáveis. Vou mostrar mais à frente como que a gente vai trabalhar os filtros para que vocês vejam exatamente as propriedades que aceitam essa modalidade, né? E as tarifas somente de acomodação de pacote. Como é que funciona na prática isso, né? A gente vê ali no passo 1, a telinha que a gente está bem mais familiarizado com ela, né? Então, vocês vão estar colocando ali o destino de interesse do seu cliente de uma forma genérica ou já mais específico, um bairro, uma cidade, uma região, né? E vão precisar trabalhar 2 filtros importantes, tá? Que é colocar o pagar a Expedia e um filtro de uma propriedade totalmente reembolsável. Isso é bem o que o nome fala, tá? É um filtro. Obviamente, você pode fazer uma pesquisa genérica e aí verificar lá nas próximas telas se essa propriedade tem esse benefício ou não. Mas com esse filtro, eu acho que a gente encurta bastante o tempo de pesquisa e a forma de trabalhar, né? Na tela, depois que você escolhe o hotel naquela tela anterior, você vai cair aqui para escolher o apartamento, né? E, às vezes, mesmo quando a gente coloca pagar a Expedia e totalmente reembolsáveis, dentro do bannerzinho do apartamento, você tem uma opção de pôr reembolso até uma data, ou reembolso até outra data, ou adicionar um Wi-Fi, um café da manhã. Então, você vai configurar o apartamento da forma mais interessante para que o seu cliente tenha tudo o que ele quer. E quando a gente clica no reservar,
ele sempre vai estar aparecendo essas duas opções, ou às vezes só pagar a Expedia, ou às vezes pagar a Expedia e a propriedade. Para que funcione o nosso pré-pagamento flexível, você precisa clicar em pagar em até 12 vezes sem juros, ou seja, pagar agora, a Expedia, tá? Não funciona na modalidade de pagar a propriedade. E aí, na tela de pagamento, vai começar a aparecer para vocês algo semelhante ao que está nesse print da foto 3, tá? Que é você pagar agora, tá? Aqui, pagar agora, seria já processar o pagamento em 12 vezes sem juros, ou no de baixo, que está escrito pagar depois a Expedia. E aí que acontece a mágica de criar o seu Booking Pay, né? O seu prazo de pagamento. Você vai ter um calendário, e esse calendário, dentro de alguns limites, que são considerados, como eu disse, uma semana antes do início da política de cancelamento do hotel, você vai poder colocar do dia da compra até essa data limite, e o calendário ele não te deixa colocar uma data que não é válida, então não se preocupe com isso, pode ir direto até a data mais distante possível. E você escolhendo isso, o site da Expedia, ele vai entender que você programou esse pagamento para esta data, tá? E você vai ter aqui, na sua tela inicial, um pouco abaixo aqui, vai ter uma nova coluna, né? Uma nova linha, que se chama pré-pagamento flexível, onde vai ser possível controlar esses recursos. É muito importante a gente trabalhar e entender como é que funciona isso, né? Quando você escolhe uma forma de pagamento futura, a gente sempre se preocupa muito com a questão e se o cartão vencer, se for um cartão virtual, a Expedia vai me avisar, como é que funciona, né? Para que eu fique tranquila com relação a essa reserva. O primeiro ponto, eu acho que até mais importante, é que vocês entendam que quando vocês escolhem essa forma de pagamento, a Expedia, ela garante o apartamento, o período, a tarifa em reais que está naquele dia, independente da variação cambial que possa acontecer futura, tá? E ela faz um bloqueio já direto no hotel. Ela já fala, olha, hotel, nós garantimos este apartamento até essa data. Então, a questão de disponibilidade e de realmente estar ali garantido é bem tranquilo da nossa parte. Aí, além disso, nós fazemos 4 avisos para a agência sobre a forma e os dados de pagamento. Num primeiro e-mail, a gente envia 2 dias antes da data que você programou. Se você programou para pagar em 10 de outubro, no dia 8, você vai estar recebendo no e-mail da agência, tá, de quem fez a reserva, um aviso. Olha, daqui 2 dias vocês têm essa reserva vencendo, caso precise atualizar o cartão ou algo nesse sentido, esse é o momento, né? O segundo e-mail, né, é na data do pagamento. Caso o pagamento seja processado e deu tudo certo, você já vai receber o voucher, né? Aquele voucher que vocês já estão acostumados aí, que no momento que a gente paga, já recebe instantaneamente um documento, né? Mas caso haja algum problema no processamento do pagamento, no dia já programado, você é notificado que houve um atraso no pagamento, né? E para que você faça a substituição do cartão, faça algum ajuste e pronto. Quando você salva esse ajuste, tá? Em até 24 horas é processado novamente o pagamento. E aí você tem um terceiro e-mail com voucher ou com uma nova cobrança. Não foi realizado novamente, você vai receber um próximo aviso e ter mais uma oportunidade de substituir ainda o cartão e fazer algum ajuste, tá? E aí, feito esse ajuste, nas próximas 24 horas, o nosso sistema automaticamente, então, assim, todo esse processo ele é autônomo, tá? Ele vai fazer o processamento
mais uma vez do cartão. Deu certo? Voucher na caixa de entrada. Não deu certo, tá? Aí a reserva vai ser cancelada automaticamente, tá? Não existe uma ferramenta humana por trás disso, pois o sistema precisa funcionar de forma autônoma, e você vai ser notificado por e-mail. Esse cancelamento não gera ônus ou multa alguma, tá? Mas uma coisa que é muito importante, aí peço a atenção de todos que observem, né? A Expedia, ela sempre faz uma análise de boas práticas, né? Ou seja, a Expedia, ela trabalha com um limite de 70% com 30%. Ou seja, se você começa a fazer muitas reservas e cancelar, e esse número ultrapassa 30% do que você paga efetivamente, a Expedia pode cortar este benefício. Então, isso não é legal para ninguém, tá? Então, é muito importante, caso seja necessário cancelamento, que se tenha uma justificativa, vamos lá, se o cliente ficou doente, houve uma intercorrência na viagem, uma mudança, o aéreo mudou de data, todos esses fatores são justificáveis, né? Ok, mas simplesmente fazer um book and hold, né? Que é aquela coisa, vou segurar esse apartamento aqui e não sei nem se o cara quer comprar. Isso, se não observado essa proporção de 30 com 70, pode gerar uma complicação futura com a desabilitação da ferramenta. Então, sempre consultem o Account Manager, entendam como que esse processo pode ser controlado mais de perto por vocês, solicitem, brinco com o pessoal, sempre falo, mini treinamentos para poder validar um pouco mais a plataforma e entender como tudo isso funciona. Observando isso, a ferramenta ela é maravilhosa e ela funciona muito bem. Né? De uma forma geral, depois que você faz a reserva em si, né, e já tem a confirmação e garantido o preço e tudo mais, você pode gerenciar algumas coisas. Uma delas é você gerenciar o pagamento em si. E o que você pode fazer com o gerenciamento do pagamento especificamente? Modificar a data do pagamento, ou seja, se a gente colocou a última data disponível, mas você já recebeu na íntegra do seu cliente e já quer adiantar este pagamento para não ter preocupações futuras, você pode modificar essa data de pagamento dentro do limite que o sistema permite. E trocar o cartão de crédito também, tá? Isso é algo que é possível. Você também pode gerenciar uma reserva com pré-pagamento flexível. E aí a gente não está falando mais em trocar a data do pagamento e cartão, mas sim modificar, às vezes, por completo, trocar a data da viagem, o número de hóspedes, a tipologia de apartamento ou algum detalhe do passageiro, tá? É possível. Tudo isso sempre é possível e permitido porque quando a agência opta por uma reserva totalmente reembolsável, ela já garante a permissão dessas alterações, porque já é uma reserva que permite isso, né? O hotel já entende que pode ser feito a alteração, tá? Teve uma perguntinha aqui no chat, eu Pois vou ler não, aqui para você, aí você fala para mim, tá bom? claro. Ó, bom dia. Ocorrendo a suspensão desse benefício, é para a agência que está usando e cancelando ou para toda a Hermet Club? É para toda a Hermet Club, tá? Por isso é importante a gente trabalhar em conjunto com vocês e fazer um trabalho bem consciente. A gente está falando uma conta aí hipotética, né? Se você tem 1 milhão em reserva, você tem 300 mil de margem. Então, você tem uma margem grande, considerável, mas é o que eu falei lá atrás. Não são cancelamentos ou, vamos colocar assim, desistências. Se foi justificado, a Expedia obviamente vai considerar isso, tá? É óbvio.
mas o que o sistema entende é assim. Vamos dizer que a agência A, B pega e reserva e cancela, e reserva e cancela, e reserva e cancela. Aí a nossa IA ela já começa a entender que está havendo uma movimentação estranha dentro da plataforma de pré-pagamento flexível. É mais neste sentido, porque cada reserva feita é garantida pela Expedia. Então, se a gente for pensar do lado da Expedia, a agência A, B fez, cancelou, fez, cancelou, fez, cancelou. Cada vez que ela fez uma reserva, a Expedia falou para o hotel, hotel, nós garantimos. Hotel, nós garantimos. Hotel, cancela porque o nosso cliente desistiu. Então, isso pode criar um problema, né? É algo que a Expedia procura se precaver para que ela não tenha problemas de negociações com as propriedades. Mas é bem tranquilo no geral, tá, gente? Só mesmo precisa observar a forma de como aplicar isso dentro do seu dia a dia. Maravilha. Temos mais uma pessoa aqui que ela está com dúvida. Rui, se você quiser abrir seu microfone e falar, pode ficar à vontade, tá? Tá. Ô, José, desculpa que eu precisei responder a mensagem aqui, eu talvez tenha perdido alguma coisa. Claro. Essa forma de parcelamento em 12 vezes, por exemplo, tá? O cliente, ele se compromete em fazer isso por Pix mês a mês. Mas se durante esse período ele quiser pagar uma das parcelas do cartão de crédito, isso é possível? Ou somente a primeira até a última tem que ser no Pix? Não, então vamos lá. A gente ia chegar na questão da forma de pagamento, mas é um bom momento para explicar isso. O pré-pagamento flexível, ele funciona da seguinte forma. Quando você coloca o cartão de crédito dentro de uma reserva, porque você já vai ter que inserir um cartão de crédito nesse momento, da agência ou do cliente. A Expedia não faz diferença quanto a isso. Você determinou que vai ser pago neste cartão numa data futura. Imaginamos que daqui um ano, daqui 10 meses, você programou esse pagamento. Enquanto esse pagamento não acontece, nada é debitado no cartão. Então, o fluxo de pagamento adicional, por exemplo, Pix, boleto, nem sei se usa mais cheque, transferência bancária, é feito diretamente do cliente com a agência. Não é feito para a Expedia, porque para a Expedia você já programou um cartão de crédito para debitar daqui 10 meses. Mas isso, o cliente não pagou, sei lá, desistiu da viagem e tudo mais. Por isso que a Expedia te protege no sentido de permitir que você faça uma reserva nesta modalidade somente quando ela não tem penalidade alguma, 0 penalidades para cancelar. Então, a forma de pagamento alternativa é feita pela agência. E aí, adicionando um plus nisso tudo, a gente também fala, seu cliente pagou à vista, é uma venda de, sei lá, 5, 10, 50 mil reais, bota o dinheiro para o fluxo de caixa da agência, trabalha da melhor forma possível esse cliente, programa o pagamento para daqui a um ano. Então, assim, existem algumas soluções que se agregam a essa modalidade de pagamento que podem melhorar o fluxo de caixa da agência e a captação de novas vendas, tá? Eu acredito que essas duas modalidades são as mais bem usadas. E aí, assim, um fator extremamente importante, né? Que precisa ficar muito claro e não está escrito nessa apresentação. Quando você opta pelo pré-pagamento flexível e joga um pagamento para daqui 10 meses, é um débito à vista daqui 10 meses. Eu não vou pegar daqui 10 meses e ainda te parcelar em 12 vezes sem juros no cartão, tá? Então, é algo que realmente a gente usa muito para gerenciamento de fluxo de caixa, gerenciamento de clientes que não estão, por exemplo, num determinado momento podendo utilizar o seu cartão, e aí a gente cria as formas alternativas de recebimento. E ainda assim, a gente tem as agências que administram muito bem o seu próprio dinheiro e elas conseguem ganhar dinheiro com o pré-pagamento flexível, porque é a história que eu falei, o gerenciamento de fluxo de caixa não se limita a um fôlego para a agência, se limita a um planejamento financeiro. Você imagina que
eu te garanti uma reserva de 50 mil reais para daqui a um ano, você recebeu à vista essa reserva, você ganhou uma comissão conosco, sei lá, 10, 11, 12%, e tem a possibilidade de aplicar esses 50 mil por mais 10 meses num CDI básico, você vai ganhar mais 5 mil aqui. Então, assim, é uma coisa bem profunda e que tem que ser feita com cautela. Mas eu tenho clientes fazendo isso. E gerando mais receita com essa possibilidade de pré-pagamento flexível. Tá? Então, eu acho que eu te respondi. Se faltou alguma coisa, a gente vai respondendo, mas é algo que dá para a gente trabalhar de uma forma bastante profunda, tá? A forma de melhorar a rentabilidade da agência também. Por favor, só para concluir, então, Claro. É necessário que o cliente ofereça um cartão de crédito para essa modalidade. Sim, ou o cartão de crédito do cliente, caso você vá deixar para que o débito aconteça no cartão do cliente. O que digo eu, que se o cliente pretende pagar à vista daqui 10 meses, ok, vai dar certo. Mas se a agência de viagens está criando uma modalidade de pagamento alternativa para o cliente, por exemplo, parcelar no Pix, no boleto, alguma coisa nesse sentido, a agência de viagens vai ter recebido durante esse prazo toda essa quantia e ela pode vincular o cartão de crédito dela. Ok, e nenhum valor é bloqueado no cartão do cliente? Não, salvo raríssimas exceções, às vezes R$1 e depois é estornado para validar o plástico, por questões de fraude e tudo mais, aquele check que normalmente as compras online fazem, tá? Mas é só isso. Ok, segue o jogo. Vamos lá. A gente tinha falado disso. Aqui é mais ou menos um fluxograma do que você pode fazer com os alertas de datas, né? E fazer ajustes, alterações, por exemplo, você quer alterar uma data, você vai buscar dentro da sua reserva uma nova data. Se há disponibilidade, você escolhe o apartamento. Se há uma tarifa reembolsável naquele momento, você segue vida e faz todas as alterações. Se não há uma tarifa reembolsável naquele momento futuro, não será possível modificar a reserva, porque é importante que vocês entendam um pouco do background nosso, né? A Expedia, ela tem uma parametrização, né? Óbvio, do background dela, do que há uma tarifa reembolsável, não reembolsável, um apartamento com café, sem café e tudo mais. Mas quem administra esse conteúdo é a propriedade, é o hotel ou a rede. Ou seja, se quando você, por exemplo, hoje comprou esse hotel aqui, ABC Hotel, está reembolsável, ok, você vai conseguir fazer o pré-pagamento flexível e seguir o jogo. Se daqui 2 meses o hotel resolve tirar a política de reembolso por não reembolsável, por alguma ocupação ou algum fator que ele queira, ele altera isso. Então, assim, por isso que aqui tem no nosso banner falando se ela é reembolsável, se tem disponível ou não, né? E se não tem disponibilidade, não tem o que ser feito. Vida que segue tem que continuar dessa forma, tá? A mesma forma de trabalhar, o mesmo fluxograma serve para alterar um viajante, né? É uma tarifa, é possível fazer a alteração selecionada, o pagamento está agendado e cancelamento grátis até no mínimo com 7 dias. Se houver uma diferença de tarifa, porque você comprou 4, 5 meses atrás e daqui 6 meses você quer alterar um nome, pode ser que haja alguma tarifa nova que seja aplicada, mas toda esse passo a passo, ele vai funcionar como vocês estão vendo na tela, ele vai gerar também um aviso de que, olha, se você fizer essa alteração, vai ser cobrado em X reais a mais, você deseja fazer essa alteração ou não, né? Enfim. E você também funciona da mesma forma na questão da alteração de apartamentos, ou seja, tipologia. É um apartamento standard, vamos para um premium, ou sai de um duplo, vira um triplo, porque você adicionou um passageiro lá na tela anterior e resolveu dar um upgrade, né? Então, seguem algumas regras. Essas regras, assim, de fato, vocês não precisam ter elas decoradas com vocês, porque como o sistema, ele
ele só vai avançar com você nas etapas caso sejam cumpridos os critérios do sim aqui. Então, se o sistema entendeu que o pagamento é agendado para 7 dias antes da entrada, qualquer diferença vai ser informada. Cumpriu tudo isso, ele te deixa seguir. Não cumpriu o requisito, ele já para e fala que não será mais possível usar o pré-pagamento flexível nessa reserva se você fazer essa alteração. E aí a agência faz a análise e entende se é legal mexer nisso ou não, tá? Então, não é algo que se você clicar e tentar mudar, pode estragar o que já está feito e garantido. O sistema vai te ajudar nesse sentido. E vocês também têm o total apoio nosso, dos account managers, seja qual for, tá? Às vezes alguém está viajando, o outro colega está disponível, chamem, tirem dúvidas e não pequem por isso, tá? A gente está sempre disponível para auxiliar vocês nesse sentido, tá? A gente tem aqui a Expedia coloca sempre 2 releases, tá? De agências que utilizam bastante isso, e eles falam, né, que comparando com outros fornecedores, é muito manual, e no nosso ele é bastante autônomo, né? Então, além de ser autônomo, nós alertamos agências e orientamos a agência de como proceder e, por exemplo, trocar um cartão de crédito, né? E esse aqui é um outro review, né, que é a questão de poder mudar as datas de pagamento do cartão sem complicações, né? O que, no caso da agência, programar o pagamento no cartão do próprio cliente permite uma flexibilização bem mais interessante, tá? A apresentação, ela fica nisso e eu entro com vocês. Vocês continuam vendo a minha tela depois que eu sair da apresentação? Sim, tá normal para mim, joia. tá? E eu mostro aqui ao vivo para vocês, de forma bem simples e objetiva, como que isso vai funcionar. São Paulo, escolhemos uma data, vamos jogar uma data lá para frente, né? Uma data futura, como a gente falou, que, sei lá, 1º de abril a 4 de abril, e dar um ok e fazer a pesquisa. Da forma como vocês sempre trabalham, tá? Aí, aquela tela lá no começo da nossa conversa, que a gente falou dos filtros, eles ficam aqui do seu lado esquerdo, tá? Do seu lado esquerdo você pode, se conhece a geografia do local, já ir pelo mapa para entender melhor. Se sabe o nome da propriedade, você pode já colocar o nome da propriedade. Se você quer filtrar as comissões e só ter resultados de propriedades que pagam mais comissões também. Os filtros mais objetivos para o pré-pagamento flexível, eles estão aqui. Opções de pagamento à propriedade. Tem que ser pagar a Expedia. Ele já vai lá e adiciona o filtro e automaticamente, sem você clicar em nada, ele vai te atualizar o resultado, tá? E aqui você tem um outro filtro mais para baixo, tá? Que é esse aqui. Opções de cancelamento da propriedade. Tem que estar selecionado isso, para que vocês consigam enxergar somente as propriedades que aceitam essa modalidade do pré-pagamento flexível, tá? Então, assim, hoje eu quero fazer uma busca histórica porque eu tenho um cliente que precisa pagar daqui a 1 ano. Beleza, então vai funcionar bem. Você vai pegar e andar com o sua busca da forma que você sempre faz e vai entrar no hotel. Quando a gente entra no hotel, tudo continua da mesma forma, né? A nossa página de seleção de apartamento tem muito conteúdo sobre o hotel, tá? E aí aqui, ó, como eu falei, deixa eu tirar o zoom um pouco para melhorar a visibilidade. Isso. Vocês têm uma opção, por exemplo, de um double room com um reembolso total até 30 de março ou com um reembolso total até 31 de março, tá? Mas aí tem uma jogadinha, tá? Isso aqui é uma dica já que eu faço e falo para todos. Quando está escrito isso daqui que vocês estão vendo que eu selecionei, sem aplicações de código tipo cupom, sem possibilidade de alteração, exceto para cancelamento, quer dizer que para a Expedia oferecer este apartamento dentro deste hotel, ela precisou buscar com um parceiro, que não a Expedia. Então,
Ah, como que eu vou saber se parcela em 12 se serve para pré-pagamento flexível ou não? Não pode ter esse banner. Ah, mas por que apareceu isso daqui aqui? Porque a gente tem como oferecer um apartamento através de um parceiro, mesmo que a gente não tenha dentro do nosso próprio estoque. A gente está falando em torno de 2,7% somente de todos os nossos 3,5 milhões de propriedades. Então, assim, é uma fração extremamente pequena de apartamentos que a gente oferece no nosso portal, que não permitem nada. Mas aí a gente já tem aqui, ó, double room, quarto duplo standard. É o mesmo apartamento, tá? O que muda aqui é que essa tarifa aqui do primeiro, né, ela não vai permitir você fazer nada, mas ela é R$ 50 mais barato. E, de repente, você pode falar para o cliente e ele vai falar, não, pô, interessante, vou pagar R$ 50 a menos e não vou usar o pré-pagamento flexível. Ou não, está aqui, a tarifa normal da Expedia, quarto duplo standard. Reservar. E aí é aquele banner. Pagar em 12 sem juros. Em até 12 sem juros, né? Não é que vai pagar em 12 essa reserva. E na tela de pagamento, fica já habilitado. Pagar agora em até 12 sem juros, ou clicando aqui, pagar depois a Expedia, né? Nesse daqui, a gente abre o mapa de pagamentos, que é nada mais do que um calendário. E ele já abre na data limite. Então, olha isso daqui. Eu estou te gerando a possibilidade de vender um apartamento, uma hospedagem para o seu cliente no valor de R$ 1.761,48. Não vou te cobrar nada até 24 de março de 2026. É aí que eu digo que a gente tem que fazer contas e entender as possibilidades que são geradas através dessa ferramenta que é o pré-pagamento flexível. E se eu colocar aqui 24/3, vou preencher os dados de cartão de crédito com os dados do cartão do cliente ou da agência, ou do vizinho, ou do amigo, porque a Expedia não faz diferença nisso, né? Que ela entende já que a agência faz as checagens necessárias da veracidade do cartão e tudo mais. E aí ela garante esse preço, né? Não posso seguir aqui com o pagamento, porque essa daqui é um site institucional nosso, né? É um login de treinamento. E você vai ter lá essa reserva garantida até o dia 24 de março de 2026 e vai poder receber do seu cliente na forma que ele achar mais conveniente. Ou deixar lá paradinho para que ele pague nesse momento futuro. José, Oi. Desculpa te interromper mais uma vez, mas a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Se você conseguir acompanhar pela abinha, mas agora eu posso vamos. também. Já consegue ver aí? Agora, vamos aqui. Mais para cima tem algumas. Tá. Aí no Alan. Mais para baixo um pouquinho, desce um pouquinho. Começa do... Tá. Aí, segunda pergunta do Alan aí. A segunda pergunta do Alan, entendi. Isso. Então, eu posso parcelar para o cliente, por exemplo, em 10 vezes no boleto e pagar a Expedia com cartão cadastrado na data marcada com a Expedia, certo? Eu posso incluir um markup? Sim, Alan, você deve cobrar a mais. Essa é a grande ideia da Expedia, né? É fornecer oportunidade para que a agência maximize os seus ganhos, tá? É só importante você ter isso em mente, que você vai ser debitado à vista no cartão naquele momento. E pode ser o cartão do Alan, pode ser o cartão da agência, pode ser o cartão de quem for. Se você criou esse fluxo de recebimento do cliente, conseguiu marcapear, excelente, você vai maximizar os seus ganhos, tá? E isso acontece bastante quando você observa a oportunidade, que o preço da Expedia está bem mais baixo do que o da concorrência ou do que alguma outra OTA, você consegue fazer isso e pode e deve, tá? Você só tem que se atentar a colocar esse seu markup nos boletos, tá? Não existe uma régua para aumentar o valor que vai ser processado no cartão para depois te gerar comissão. Miguel, vocês pretendem ceder isso futuramente para... Não existe ainda
um estudo para isso, porque a passagem aérea, e aí a gente agrega o pacote porque ele envolve a passagem aérea nós processamos diretamente através do nosso portal na maquineta da companhia aérea. Tá? Então, não existe uma forma, um mecanismo ainda que permita isso. Tá? Por isso que, por enquanto, somente na propriedade. Porque senão eu teria que faturar uma compra de passagem aérea para daí depois, para poder garantir valores. Então, não. Somente nas propriedades, por enquanto. Tá? Não existe uma data, tá? Para que seja lançado algo relacionado à régua de comissão, e a gente chama isso de service charge, obviamente, por conta dos encargos financeiros que o Brasil gera com a movimentação de dinheiro, né? A Expedia é uma empresa fora do Brasil, e ela recebe o pagamento no cartão de crédito, faz uma remessa para o exterior, é taxada, tributada, IRRF, para depois te devolver esse dinheiro, e novamente, para mandar esse dinheiro para o Brasil, IRRF, a taxação, então, assim, a incidência de impostos para comercialização no Brasil é muito alta, então eles ainda estão trabalhando algo para tentar trazer esse dinheiro de uma forma limpa, quando você arrasta essa taxa de comissão para cima, tá? Então, por isso, neste momento, não existe uma data prevista para isso. O que eu falo, e aí eu já vou dar um gancho que não é o foco do treinamento, mas é a bola da vez, é pegar e fazer a comparação da tarifa normal com a tarifa de pacotes. A tarifa de pacotes é uma tarifa privada que a Expedia oferece somente para os agentes, com até 25% de desconto. Então, se você tem uma tarifa que o seu cliente está vendo no player A, B, C, no site XY de 1.000, a da Expedia está 1.000, ok, ele já aceita, mas você entra na tarifa de pacotes a 750, cobre 250 de entrada do cara e saldo em 12 vezes e jogue seu ganho para 20%, 22%. É só a gente fazer conta assim que realmente gera uma possibilidade de ganho bastante efetiva se a gente for trabalhar como cobrar e como maximizar os ganhos. Existem várias possibilidades na tarifa de pacotes, tá, Miguel? Helder, você consegue compartilhar o meu? Estou printando a telas aqui. Sim, eu consigo, eu te compartilho, eu mando para o Felipe depois, ele bota, é bem pesado o arquivo, então não dá para mandar por WhatsApp ou e-mail, eu compartilho com ele, ele bota numa nuvem e vocês vão ter acesso a isso. Mas fique à vontade também para chamar, tá? Caso você tenha alguma dúvida. Posso trocar uma reserva que já tenho atualmente? Não. Quando a gente escolhe a modalidade, ela já é feita. Se você tem uma reserva já feita, você já pagou ela ou programou para pagar a propriedade. Então, não há como desfazer o negócio. Bem como não há como mudar se você escolher o pré-pagamento flexível. Agora eu quero pagar em 12 vezes sem juros hoje. Tá. O que você tem que fazer para isso acontecer? Você tem que, antes de cancelar a reserva que já está programada no pré-pagamento flexível, entrar no nosso portal, verificar uma disponibilidade atual. Se tem disponibilidade e o preço está igual, ok. Você vai lá e altera para uma compra imediata parcelada em 12 vezes e depois cancela aquela reserva que está programada para um pagamento futuro. Nunca ao contrário, tá? Mas tem que ter bastante atenção para que isso não se torne uma prática comum e eleve a taxa de cancelamento das reservas flexíveis, tá? Mas pode fazer dessa forma. Aqui na forma de pagamento, porém não abriu essa parte... tá. Não vai abrir ainda para ninguém, porque nós iremos... A Expedia ela vai implantar já agora em maio. Então, ainda no início de maio, vocês não tem uma data específica de qual dia que isso vai começar a rodar dentro dos seus logins, tá? Mas ele não aparece porque essa função ainda não está disponibilizada dentro dos logins. Ela vai ser iniciada agora no início de maio. Por isso que a gente está previamente treinando vocês e, por consequência, por isso que você não está vendo no Grand Palladium, tá?
Perfeito, porque eu retenho no início e no final. Beleza, entendi. Não temos, Miguel, tarifa net, tá? Mas assim, aí a gente volta a trabalhar naquela questão da tarifa de pacotes e trabalhar uma propriedade ou um hotel que esteja oferecendo um desconto de até 25%. Se a gente pegar um hotel que está dando um desconto aí de 10%, 15%, você já tem uma tarifa net que eu brinco, ela é fake, porque ela é mais baixa do que o site, né, o B2C ou a concorrência, mas ainda assim ela te remunera no check-in com alguma comissão. Então, assim, não temos uma tarifa net, mas temos uma tarifa competitiva, que te gera possibilidades de falar que estou dando um desconto aqui, ou estou cobrando uma entrada para falar que é uma tarifa net e aí poder receber dessa forma, tá? Aí eu acho que a gente encerrou com o Miguel aqui. A gente está com 9 minutos. Alguém quer perguntar ao vivo? Vamos fazer um bate-bola rápido, alguma dúvida pontual? Maravilha, José. Para não ficar com esse fundo espelhado, se você conseguir. Perfeito. Isso, aí fica melhor para nossa visualização também. Top. Sempre é bom ter alguém que manja mais do que eu, viu? Macedo, uma pergunta. Pois não, Júlio. Quando você fala em propriedade, elas são hotéis, pousadas, e o que ela não é da hospedagem, que faz parte? As casas da Verbal, né, que nós temos propriedades ali, em sua totalidade são propriedades que são colocadas por um anfitrião, às vezes, né, uma pessoa física e tudo mais. Então, nessa modalidade não aparece o pré-pagamento flexível, tá? Ele aparece em hotéis, pousadas, resorts, empresas, né? Ou seja, tem um CNPJ ali, algo nesse sentido. As casas de aluguel, elas são um outro viés aí da Expedia para poder também fazer com que vocês tragam vendas que vocês iriam deixar de fazê-las em detrimento a um Airbnb da vida e tudo mais. Então, nós oferecemos essa possibilidade dentro do nosso portal também, tá? O que pode ser aí uma sugestão futura de treinamento, pré-pagamento flexível, verbal, formas de ganhar mais dinheiro, enfim. Tá bem, mais uma pergunta, Macedo. Então, a parte que não é reembolsável ou não vai ser cobrado taxas, em média, dá uma semana antes do check-in do hóspede na propriedade? É mais ou menos isso? É assim que funciona. A propriedade ela tem uma política de cancelamento dela. Então, se a entrada do seu hóspede for dia 23 de abril, hoje, e a política de cancelamento do hotel, ele determinou que é dia 10, a Expedia vai te cobrar uma semana antes do dia 10, porque ela não tem aquele fluxo de 4 dias te cobrando, então ela não pode correr o risco de começar a tentar cobrar você já no último dia. Então, assim, a gente sempre coloca uma semana antes de iniciar a política do hotel, porque a gente tem tempo da agência fazer o ajuste de um cartão, trocar um cartão e não ter problema nenhum com alguma penalização. Mas, Pedro, eu tenho mais uma pergunta. Diga lá. Quantos apartamentos ou quantas habitações eu posso reservar nesta modalidade? Ou por agência, ou total de Airmet? Existe algum limite para eu fazer de reservas em habitações? Bom, vamos lá, né? O monitoramento das reservas, de fato, ele é feito, obviamente, através da propriedade que recebe e entende um fluxo de reservas em um determinado período daquela propriedade. A Expedia ela não tem um contrato de grupos, o que nos limita a vender 8 apartamentos por período. Porém, existe o argumento de ser uma associação que tem várias agências, né, embaixo deste login. Então, assim, o que a gente fala para que seja trabalhado é, no máximo, 8 apartamentos por login, para que a gente possa fazer qualquer defesa, se necessário. Nunca é a Expedia que cancela uma reserva.
porque lá no começo do treinamento eu até falei para vocês, né? Quem administra o nosso portal, a nossa intranet, é a propriedade, e ela pode observar uma movimentação diferente, entender que aquilo ali é um grupo. Aí a gente tem duas situações. O hotel está com uma baixa ocupação, ele fecha a boca e deixa o negócio rolar. Se o hotel está com um balcão ali lotado, querendo gente entrar, ele derruba as reservas excedentes para poder vender uma tarifa mais cara no balcão. Uma prática do hoteleiro, tá? Não da Expedia. É muito importante isso ficar claro, né? Porque a permissão de modificação ou cancelamento é sempre por parte do hoteleiro. Mas nós sempre caminhamos juntos. Se tiverem alguma dúvida, nos chamem, nos perguntem e a gente vai fazer a melhor prática possível. Ótimo, obrigado, Macedo. Ótima resposta, ótima solução para esse problema, porque muita gente pode querer aproveitar, de fato, essa oportunidade para fazer grupos, né? Isso é muito interessante, poder fazer o grupo e utilizar a tarifa, esse modelo flexível, né, do pré-pagamento flexível seria importante também para grupos. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade de habitações ou apartamentos reservados. Sim, sim. Mas assim, se a gente for ser bem prático hoje, você conseguir segurar 5 apartamentos a R$1.000 para daqui a entrada de um ano, e a gente sabe que daqui a um ano esse apartamento vai estar 1.500, 1.600, 2.000, a gente cria uma oportunidade de negócio bastante saudável para a agência poder ter ganhos consideráveis aí nessa situação. Bem legal isso. Karina? Karina, você está com áudio mutado, tá? Macedo tem... Não, ele travou mesmo a tela, desculpa, gente. Macedo, uma perguntinha rápida. Tem alguma taxa de cancelamento, alguma coisa desse tipo, ou não? Sim, como eu expliquei mais para trás, nós trabalhamos com um limiar de até 30% do que é reservado. A Expedia entende que é saudável cancelar. Acima disso, pode gerar a inibição da ferramenta para a plataforma. Então, assim, óbvio, como eu falei lá atrás, aconteceu um cancelamento em massa porque houve, sei lá, um desastre ambiental naquele país. Óbvio, a Expedia não vai cortar a ferramenta porque é um fator externo. Mas se ela começa a entender que faz, cancela, justamente só para fazer um book and hold, ela corta a ferramenta. Então, a gente tem que trabalhar com 70-30. 70% de reservas sendo efetivadas, com no máximo 30% sendo canceladas a esmo, né? Sem motivo. Não foi essa a pergunta. Então, por exemplo, aconteceu um imprevisto, o passageiro cancelou qualquer coisa, teve um desastre, a agência precisou cancelar, ela não onera, ela não tem... Não, de forma alguma, porque a ferramenta só permite você comprar propriedades que não cobram multa até o período que eu te habilitar o pagamento. Nunca vai ter multa. Nunca. Nessa modalidade, nunca. Perfeito. Tá? Joia. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Tarifa de pacote pode ser utilizada somente para hotéis? Dá uma reformulada. No tarifa de pacotes podem ser utilizadas somente para hotéis. A tarifa de pacotes, elas vão aparecer ali para todas as propriedades que habilitarem descontos. Então, pode ser um resort, um hotel, uma casa de aluguel, se o detentor daquela propriedade, ou hotel, ou resort, ou pousada, querer permitir que sejam inseridos os descontos, ela vai aparecer ali. Mas a gente está falando de uma fração... tá, agora entendi. Vou até só completar isso aqui. A gente está falando de uma fração de 3,5 milhões de propriedades que a gente tem para 400 mil propriedades que dão descontos, tá? E não precisa fazer com o aéreo junto com a Expedia. Não precisa vender amarrado dentro do nosso portal. Você precisa ter um serviço adicional para comprovar lá na frente. Um exemplo bem rápido e prático. Se você comprou esse hotel na nossa tarifa de pacotes, o cliente comprou o aéreo em milhas, peça esse bilhete de milhas, salva o seu PDF, guarda contigo, você não precisa apresentar ele para comprar a nossa tarifa de pacotes. Mas se lá na frente, num compliance do hotel, num fechamento de auditoria, o hotel falar, poxa, vendi
100 mil em tarifas de pacotes para você. E, então, por quê? Ah, porque você tinha um produto agregado, ele vai falar, me envia para mim o comprovante do aéreo, o ticket do navio, o comprovante do aluguel de carro, e você comprova e pronto, tá? Mas para fazer a compra não precisa de ter nada feito com a Expedia. Macedo, eu gostaria só de reforçar uma estratégia ótima sobre essa oportunidade da Expedia, que é a agência de viagem, se ela faz qualquer... ela cria um produto para daqui 10 meses, por exemplo, ela pode fazer com prazo daqui 6 meses para fazer a venda desse produto, ela garante todo o recebimento antes, ela tem 6 meses para fazer todo o projeto, o processo dela de marketing e vendas, garantir a venda antecipada, pagamento antecipado, para daqui 10 meses, 11 meses, ou até um ano, que é o prazo. Justamente. Quer dizer, para quem trabalha com marketing e vendas, dá para trabalhar isso com tranquilidade, como você falou, gerar receita para o caixa antecipada. Isso é uma grande estratégia, uma grande solução, Macedo. Eu acho que essa parte que tem que ser muito bem explorada, porque a gente, com essa ferramenta, está oferecendo para as agências uma oportunidade de ter um preço garantido para uma data futura, o que hoje em dia, no cenário atual que a gente está, com oscilação de câmbio, disponibilidade e tudo mais, é bastante volátil. Então, ela pode lançar um produto com uma segurança muito grande, né? E, logicamente, maximizar os seus ganhos aí com isso. Ótimo, obrigado, Macedo. Macedo, essa pergunta que você respondeu por último, acho que tinha uma outra parte, que ela perdeu um pouco do começo, né? Acho que ela não entendeu se ela colocava o cartão do cliente. Tá, deixa eu... peraí, cadê? Se eu coloco o cartão do cliente nessa modalidade para reserva, aí até a data eu posso... Você pode alterar o cartão quantas vezes for necessário, tá? Você só não consegue alterar a forma de pagamento. Se escolher o pré-pagamento flexível, vai ser desse jeito e debitado à vista. Entendeu? Aí, trocar o plástico, o número do cartão, tranquilo, sem problema nenhum. Inclusive, o sistema faz 4 avisos para você, caso haja problema com o cartão, tá? Então, não tem problema nenhum em trocar o número do cartão. Aí, eu achei incrível, posso receber antes da CAP, ótima chance. Justamente, esse é o caminho aí, oferecer a oportunidade da agência ganhar mais dinheiro hoje em dia, né? Porque eu acho que isso é um fator bastante determinante aí para que haja sucesso em todas as partes que a agência comercializa os produtos nossos, né? A questão do cartão tá ok? Todo mundo... Ok? Então, perfeito. Alguém tem mais dúvidas? Vamos aproveitar. Sim, tem mais chats aqui. Aonde? Para mim não atualizou. Eu parei no Alan. José. Agora entrou o José Alberto Santana, né? Mais o pessoal finalizando ali, né? Agradecendo. Tá joia. Entendi que a cobrança do cartão não terá... Exatamente, José Alberto. Quando você opta pelo pré-pagamento flexível, você entende que não haverá parcelamento, porque eu já estou lhe dando prazo para que você resolva internamente na agência uma forma de recebimento mais conveniente para o seu cliente. Tá? Então, assim, quando se opta pelo pré-pagamento flexível, não há o parcelamento lá naquela data programada, e sim um débito em parcela única, tá? Mas com o valor garantido na data da reserva. Tá joia. Obviamente, quem tiver mais dúvidas, depois surgirem com o uso e tudo mais, vamos até lá em cima. Eu vou deixar até, caso tenha entrado alguém, depois que a gente começou, mais uma vez no chat, os contatos da nossa equipe, tá? Para que vocês possam ir sanando as dúvidas pontuais que forem aparecendo, ou até qualquer outra dúvida relacionada a qualquer outra etapa da comercialização e tudo mais, contem conosco com relação a isso, tá? Eu vou aproveitar a sua fala e dizer que eu deixei um pouquinho acima dessa última mensagem que você mandou,
um link para participar do grupo. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, é só clicar nesse link que você vai ser direcionado para lá e vai estar participando do grupo. Assim você fica por dentro de todas as novidades, de todas as informações pontuais, e também pode usar o canal para tirar dúvidas, enfim, poder perguntar as coisas que você tem dúvidas, tá bom? Perfeito. Eu acho que é isso, José Macedo, foi incrível. Eu gostei, teve bastante interação. Eu acho que dúvidas vão surgir à medida que o pessoal começar a usar, mas desde já eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, agradecer demais a parceria com a Expedia. Vocês, de fato, são incríveis mesmo, são sensacionais. E lembrando, gente, tem algumas pessoas que podem estar usando a Expedia não atrelada ao login da Ermet. Então, isso eu já tinha feito uma ressalva referente a isso, até eu recebi uma mensagem de uma agência que era para fazer essa verificação do login, eu já passei para o operacional para verificar se está atrelada à Ermet. E é isso, se tiver alguma dúvida se está utilizando a Expedia TAP atrelada ao guarda-chuva da Ermet, questiona, tá? Questiona o Account Manager, pode me chamar. O importante é que vocês utilizem através do nosso guarda-chuva para aproveitar de fato essa e outras, né, José Macedo, que a Expedia ela tem a oferecer. Né? Eu acho lembrando que... Desculpa, pode não. Além de todos os benefícios lógicos e óbvios da Ermet, você fazendo bonitinho ali por baixo do chapéu do Login Master da Ermet, você garante comissões muito mais atrativas, né? Muito, muito mais atrativas. E lembrando, hoje ainda o Felipe vai soltar para vocês no grupo, no Mailchimp, a promoção do mês do agente de viagem, né? Que a Expedia ela não para. Então, assim, de fato aproveitar, confiar nesse parceiro, porque a gente sabe que o nosso mercado está instável, então quanto mais parceiro a gente tem, assim como a Expedia, que são parceiros sólidos e confiáveis, é bom a gente transacionar com eles, né? Sim, eu falo que é um ponto de curva muito importante que a gente tem que ressaltar com a Expedia, é que quando você faz o pagamento imediatamente, você pode ligar para o hotel que a sua reserva está lá paga, tá? Ele é online, não existe repasse, como existe em alguns processos no mercado. Então, esse é um ponto bastante sólido e que vocês devem considerar nos dias de hoje. Uhum. Obrigada, viu, José Macedo? Obrigado, gente. Precisando, contem comigo, tá? E eu sigo à disposição no WhatsApp para quem tiver mais dúvidas. Um bom dia para todos e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Macedo. Parabéns, Macedo. Obrigado.